Fala galera do Dominantes Online, mais uma aulinha de Química e a gente vai aqui agora falar o seguinte, está em hidrocarbonetos, a gente está em nomenclatura, na parte 1 eu te dei as regras de nomenclatura, ou seja, todos os prefixos, as partes intermediárias é onde a gente vai aplicar. Né? A gente vai efetuar as nomenclaturas. Exemplo, vamos começar logo, lembrando que a gente está falando dos não ramificados, né, as cadeias normais, a gente vai entrar também depois na outra nomenclatura, mas dos alcanos. Como é que fica, por exemplo, quando eu falo metano? Né? Metano, né, é um gás bastante conhecido, a gente fala muito dele, e met significa um carbono. An, até porque com um carbono não existe como fazer ligação dupla entre carbonos, porque só é um carbono. Vai estar ligado a 4 hidrogênios, tá? Ele é, por sinal, o menor hidrocarboneto que a gente conhece. Met, um carbono, an, só tem ligação simples, e O, porque é um hidrocarboneto. Se tivesse outra coisa diferente de O, como ol, óico, aí eu tenho que botar um grupamento, a gente vai ver mais à frente. Ok? Esse é o metano. Ah, Bruno, tem a fórmula dele estrutural, só se você colocar assim, né? Ah, tem bastão? Não, não tem bastão para o metano, porque bastão é para sequências maiores, né? Bastão você faz para sequências maiores que 3 carbonos, pelo menos, né? Ou 3 carbonos até pode ser. Beleza? Tranquilo? Tá? E aí aqui, ó, temos em consequência o etano. Ah, Bruno, agora já peguei, ó. Metano, etano. Et significa 2 carbonos. An, ligação simples. Então aqui, ó, 1, 2. E aí o que eu faço agora? É só isso? Não, completa com os hidrogênios. H3 para um lado, H3 para o outro. E essa é a fórmula do etano. Ou seja, eu li um nome e consigo representar a sua estrutura. Essa é a ideia da nomenclatura, né? Pela lógica, propano, 3. Né? E aí, prop, né? Met, et, prop são 3 carbonos, tá? CH3, CH2, CH3. Se você quiser, você pode fazer assim também. Ou pode botar também todos os hidrogênios. Lembrando que isso é a fórmula simplificada e isso é a fórmula bastão. Ambas são fórmulas estruturais. E se você quiser, C3 e H o dobro mais 2, que dá 8. Ou você pode contar, né? 3 com 3 dá 6, mais 2 dá 8. Temos aí como representar os compostos. E o vice-versa. Apareceu isso aqui na tua prova. Como é que eu vou dizer o nome? Tem ligação dupla? Não, então é saturada. É uma cadeia aberta? É. Então é uma cadeia aberta e saturada e é um hidrocarboneto? É. Então é um alcano. Como é que eu dou o nome? Conto o número de carbonos, porque isso não é ramificado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 eu uso o prefixo o quê? Ept. Tem ligação dupla? Não. Heptano. E aí é um hidrocarboneto, termina em O. Pronto. Heptano é o nome desse composto. Quantos carbonos ele tem? Você pode contar, mas lógico que você já contou, C7. Quantos hidrogênios? Você pode contar ou lembrar que é um alcano, é o dobro mais 2. Então é 14 mais 2 dá 16. Ou você faz a prova real e efetua a conta aqui. Tá? Nomenclatura não é difícil. Na verdade, são várias etapas, a gente tem que ficar bem estruturado na nossa cabeça. E aí, dos alcanos é muito tranquilo. O buraco começa a ficar embaixo quando a gente entra para os alcenos. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o menor alceno tem pelo menos 2 carbonos. Por quê? Porque não tem como ter ligação dupla entre um carbono só. O eteno é o CH2, CH2, tá bom? Porque H2, porque está fazendo uma ligação dupla. É muito tranquilo de representar, tu não vai fazer um sinal de igual para representar no bastão, né? Nem tem lógica fazer isso. Assim como temos o eteno, temos o propeno. O propeno você já poderia fazer um bastãozinho assim, ó. Ah, se eu botar dupla para o outro lado, tanto faz, né? É invertido aqui, né? C, dupla, C, simples. Por que dupla? Porque tem o en, né? É um alceno. Então, em vez de parte intermediária terminada em an, em en.
prop são 3 carbonos. Você anotou todas essas informações na primeira parte. E aqui, então, H2, aqui H e aqui H3. Então, a fórmula do propeno é C3H6, porque é sempre o dobro de número de hidrogênios para o número de carbonos. Além desses caras, a gente tem o buteno. Aí o buraco fica mais embaixo. Aí tu tem que parar e pensar um pouco. Por quê? Quando eu falo do buteno, aí eu começo, ó, 1, 2, 3, 4. Coloco a dupla aqui, não é? E aí eu poderia desenhar isso no bastão para ficar melhor, assim, ó. C4H8. Ok. Mas eu não poderia desenhar assim também? Uma dupla aqui no meio? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas o nome diz buteno também. E aí a fórmula é C4H8, se você reparar. A fórmula molecular ser a mesma não significa que é o mesmo composto. Para esse fenômeno, a gente chama isso de isomeria. Ok, isômeros são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. A gente vai ver isso mais à frente. Vai ter só um tópico, você vai procurar ali na listagem, só para falar de isomeria. Mas aqui eu quero entender o seguinte: como é que eu diferencio em nomes esses dois compostos? Aí você vai ter que usar algumas regras para compostos com dupla. Como essa dupla pode mudar, a gente tem que numerar a sequência. Como é que a gente faz isso? A gente numera a sequência pela extremidade mais próxima à dupla e conta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí você dita que a dupla está ligada entre o carbono 1 e 2 e aqui a dupla está ligada entre o carbono 2 e 3. São posições diferentes. Você diz a posição do menor carbono. Entre 1 e 2, carbono 1. Entre 2 e 3, carbono 2. Então esse é chamado de but-1-eno. Aí você coloca a informação sempre antes da parte do nome. Esse en é uma dupla. 1-en é que a dupla está no primeiro com o segundo. 2-en é do segundo com o terceiro. Tá? 3-en não existe, porque esse é terceiro com quarto. Mas terceiro com quarto seria isso aqui, você desenhando. Ó. Aí você coloca para cá. Mas aí a contagem não começa por aqui, começa por aqui. Porque vai começar pela extremidade mais próxima da dupla. Então, realmente, isso é igual. Tá? C4H8. A regra está aqui, ó, listada para você. Ó. As regras da IUPAC para cadeias insaturadas, uma dupla, uma tripla ou duas duplas, com 4 ou mais átomos de carbono, determinam que a insaturação deverá ser indicada por meio de número. Deve-se, então, numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima à insaturação, que será indicada com o menor número. Ou seja, esse texto está aqui só para dizer o que eu já falei. E aí você, se não anotou o que eu falei, aproveita, tira um print disso e pega essas informações para anotar. Beleza? Então vamos ver. Na verdade não existe o but-1-eno, o buteno. Existe o but-1-eno e existe o but-2-eno. Não existe o but-3-eno. Então, a partir desse momento, você entende que existe essas nomenclaturas, esses números associados à cadeia carbônica. O que mais vai aparecer são números dentro da nomenclatura. Números dentro da nomenclatura carbônica não significam quantidade, significam posição. Significam posição do carbono. 2, 3, 5, 7 é o carbono que está ligado àquela estrutura. Ok? Tanto para compostos não ramificados quanto compostos ramificados. E aí, eu deixei para outra parte falar as mesmas ideias, as mesmas classificações para os compostos que teriam ligação tripla ou para os compostos que são cíclicos, tá? Então, aguardo vocês na parte 3 para a gente fechar essa nomenclatura de compostos ramificados. Beleza? Fui, até a parte 3.